Quais são as atribuições de uma cuidadora? Qual é o trabalho de uma cuidadora? Você sabe? Eu queria falar com vocês hoje sobre qual é o trabalho de uma cuidadora, o que ela tem que fazer na prática. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Olha, principalmente quem é contratado direto pela família, né, que não passa por uma empresa, não trabalha de forma administrada por uma empresa, tem muito esse problema, sabe, de confundir atividades, funções e misturar tudo e as coisas ficam meio tumultuadas. Então vamos tentar deixar aqui mais ou menos esclarecido o que eu imagino, o que para mim aqui no meu trabalho é a função de uma cuidadora, e isso eu posso dizer para vocês com base legal. Inclusive a gente tem há pouco tempo essa distinção sendo feita do trabalho de uma cuidadora de idosos, uma cuidadora de pessoas, para uma empregada doméstica. Faz muito pouco tempo que isso está sendo destrinchado, está sendo colocado de uma forma mais clara. Então é importante você conhecer a respeito disso. Bom, a primeira coisa importante que você precisa ter em mente com relação às suas atribuições. Uma cuidadora, ela é responsável por tudo que tem a ver com o paciente. Então assim, vamos deixar isso um pouco mais claro. A cuidadora é responsável por qualquer tipo de cuidados pessoais com o paciente. Então, ela é responsável pelo banho, ela é responsável pelos cuidados com a unha, quer dizer, não de fazer a unha, tá? Eu tô falando assim, de manter a unha do seu pacientinho limpinha, cortadinha, né? Ela é responsável pela barba do pacientinho. Tem gente que me pergunta isso, mas a barba, será que isso não é uma responsabilidade do barbeiro, tem que mandar? Não, minha filha, você tem que saber fazer a barba do seu paciente, tá? Então, você trabalha com um idosinho, um homem, é importante saber fazer a barba dele, tá? Cortar o cabelo não precisa, aí a gente chama alguém de fora, mas a barba precisa, tá? Pessoal, você tem um pacientinho, um homem, tem que mandar um barbeiro vir fazer a barba do bichinho um dia sim, um dia não? Triste, né? Você pode muito bem aprender a fazer isso. Então assim, tudo que tem que ver com cuidados pessoais relacionados ao seu paciente é o seu dever saber fazer, né? Então aquilo que não sabe, queridinha, aprende. A gente pode fazer isso juntos, beleza? Cuidados com medicamentos e questões relacionadas aos tratamentos daquele paciente. Então assim, tem pacientinhos que só usam comprimidos. Então é responsabilidade sua manter isso sob controle. Você tem que saber os horários prescrito, né, pelo médico responsável por aquele tratamento. Você tem que saber, você tem que cuidar para que essa administração seja feita dentro dos horários. Você precisa saber o tempo certo de pedir, você tem que saber se esse medicamento precisa ser pedido com a receita ou se pode ser pedido sem receita. Então são atribuições de uma boa cuidadora, você tem que saber dessas coisas. E eu ainda sou daquela que dou um passinho além. Eu acho que você precisa saber o que o seu paciente está tomando, para que serve aquilo. Então eu, como cuidadora, além de saber horário, além de saber, eu sou daquela que vou pegar medicamento por medicamento, vou pesquisar a respeito dele, vou saber para que serve, entendeu? Porque eu não sou uma cuidadora só. Eu quero ser uma cuidadora excelente, eu quero ser boa, entendeu? Então, beleza. Só que alguns pacientinhos vão fazer uso, por exemplo, de insulina, né? Então eu tenho pacientinhos que têm diabetes e precisam usar insulina. Então eu tenho que entender sobre isso, eu tenho que saber fazer esses cuidados. Existem pacientinhos que é exigido pela família ou pelo responsável médico que você faça um controle regular de pressão arterial, de temperatura, de saturação. Então assim, são
questões relacionadas ao cuidado técnico do seu paciente que você precisa saber fazer. E aí, cuidados com relação a agendamentos, com saídas, coisas que tem a ver com o seu pacientinho e que algumas vezes isso pode se tornar uma responsabilidade sua. Se tiver um familiar responsável por isso, ótimo. Mas se não, você não pode dizer, isso não é obrigação minha. É sim, tá? Está previsto que seja obrigação, dever de uma cuidadora, cuidar dos agendamentos com os profissionais responsáveis por ele, cuidar para que em acompanhar este paciente na ida e vinda desses locais, cuidar de saídas, lazeres que de alguma forma vão trazer benefício emocional para esse indivíduo, entendeu? Isso tudo faz parte do seu trabalho. Uma outra coisa que está aí na lista de tarefas que fazem parte das suas atribuições. Lista de materiais. Cara, eu não sei por que é tão difícil a cuidadora dar conta de lista de materiais. Em todos os lugares eu já tive problema com isso, com as pessoinhas que trabalham comigo, e eu mesmo já tive alguma dificuldade com isso quando eu mesmo precisava fazer. O que é uma lista de materiais? São as coisas que o seu paciente precisa e que você usa com ele. Simples assim. Então assim, você tá lá cuidando do seu pacientinho, na casa dele, você é responsável, já entendeu que é responsável por tudo que é dele, né? Então, o seu paciente usa fralda, quantas fraldas ele usa? Se a família pede pra você, olha, eu preciso de uma lista mensal. Alguém tem que comprar essas coisas, né? Não vai sair do seu bolso, você não tá lá pra isso. Então, uma coisa que não é da conta da cuidadora, comprar as coisas do paciente. Isso é meio óbvio, né? Mas alguém precisa comprar. E alguém precisa saber que tá faltando. Então, normalmente é a cuidadora que dá conta dessa lista. Então, saber dentro do tempo hábil, né, a quantidade de fraldas, de medicamentos, de produtos de higiene pessoal e tudo que tem que ver com o cuidado com o paciente. O que normalmente acontece com relação a isso? A família diz assim, olha, fulano, eu vou fazer compras para o meu papai ou para minha mamãe uma vez por mês. Então você me faz a lista de tudo que precisa para o mês inteiro. Aí você vai lá e faz a lista, mas não tomou o cuidado de fazer uma contagem, ter certeza de que aquela quantidade de fralda vai dar, ou aqueles medicamentos vão dar. Você quer ver a treta, gente? É medicamento controlado, medicamento que precisa obrigatoriamente de receita, porque aí você deixa para avisar a família, o medicamento tá acabando, falta um dia para acabar, ou tô dando o último agora, pronto, olha o problema, entendeu? Porque a família precisa contactar o médico, precisa pedir essa receita, o bendito do médico precisa fazer a receita e ele vai fazer no tempo dele. E aí a família tem que buscar a receita para daí ir na farmácia, para daí trazer o medicamento. Isso normalmente demora em torno de uma semana e pouquinho, né? Então, você precisa saber que lista de materiais faz parte das suas atribuições. E eu, como estou tentando colocar na sua cabecinha que a questão não é ser uma cuidadora, não é aprender a ser uma cuidadora. Porque fazer o serviço todo mundo pode fazer. A questão é ser excelente, é ser boa, imprescindível, entendeu? Para isso, você precisa tomar uns cuidadinhos extra. Então, assim, coloque aí na sua cabecinha, faz aí, depois você volta ali, faz uma listinha. Olha, será que eu tenho cumprido com isso no meu trabalho? Será que isso faz parte da minha conduta como cuidadora? Porque esses pequenos detalhes vai fazer com que você esteja sempre um passo à frente, que você não seja só uma a mais, não seja medíocre, você vai ser excelente, entendeu? Aí, uma outra coisinha importantíssima nessa relação de atribuições de uma cuidadora.
os cuidados com a rotina de um paciente. O que eu chamo de cuidados com uma rotina geral, né? É complicado isso, porque a gente assume um trabalho, isso é em qualquer área. Você recebe lá do seu empregador o que precisa ser feito, tal, e normalmente isso em qualquer área funciona assim. Você chega motivada e tal, não, eu vou fazer da melhor forma possível. E no que diz respeito à cuidadora, isso é regra, né? Nos primeiros dias, a pessoa chega assim, super empolgada, introduz novas situações ali na rotina. Então, assim, a gente sabe que o paciente precisa uma rotina ideal para um paciente, para qualquer paciente, rotina básica para qualquer pacientinho idoso. Você precisa ter horários para esse indivíduo cumprir. Você precisa hidratar ele precisa incentivar a tomar água, você precisa incentivar esse indivíduo a ter uma interação social, a conversar, às vezes com joguinhos, às vezes com outras situações que você use aí na sua criatividade. E nos primeiros dias a gente se empolga e tal, mas aí conforme os dias vão passando e as situações vão acontecendo, a gente vai descobrindo, não era do jeito que eu achava, a família é chata e não sei o que, é assim, o paciente não gosta disso, não gosta daquilo. O normal, a regra é que a cuidadora se acomode. E se acomodar no trabalho de cuidadora de idosos é um crime para eles. É um crime, porque eles já vivem numa situação de completa acomodação e de uma forma negativa. Eu sempre digo que é preciso ter muito respeito pelo que o idoso consegue oferecer naquele momento. Então, assim, eu não estou falando de forçar, eu não estou falando de desrespeitar as condições e a capacidade dele. Eu estou falando de manter um cuidado de estímulo, de esforço da minha própria parte com relação ao bem-estar daquele indivíduo, entendeu? Então, assim, eu não posso me acomodar, eu não posso chegar ali e deixar com que essa rotina vire uma mesmice relaxada, entendeu? Então, tem situações em que é muito importante seguir uma rotina sistemática. Então, assim, aquele pacientinho vai fazer todo dia a mesma coisa, e a minha atenção tem que ser em manter isso vivo. E para aquele paciente aquilo é importante. Já em outras situações, eu preciso ser capaz de inovar. Eu preciso ser capaz de testar a minha criatividade, a criatividade dele, tentar novas situações, porque ele me oferece isso, entendeu? Então, quem tem que ter a cabeça com esse cuidado com a rotina do paciente sou eu. Eu preciso saber que aquela rotina, a rotina daquele indivíduo é responsabilidade minha. Então, se ele está desenvolvendo uma rotina que dá para ele qualidade de vida no melhor que pode ser oferecido, então a responsabilidade é minha. Se ele está desenvolvendo uma rotina que está travando, está diminuindo as capacidades dele, que está dificultando, ou talvez não seja essa a palavra, mas é como que regredindo ou piorando o quadro dele, então essa é responsabilidade minha também. Eu incentivo muito as minhas cuidadoras assim a darem sempre o seu melhor dentro da condição que aquele indivíduo oferece, e isso multiplica a vida, sabe? Multiplica a vida de uma forma gostosa, saudável, sabe? Eu sou completamente contra, 100% contra esse negócio de que, tá no fim da vida mesmo, entendeu? Deixa, não. Tá no fim da vida mesmo, aí você dá tudo quanto é tipo de porcaria pro bichinho comer e não cuida da alimentação. Tá no fim da vida mesmo, então, deixa lá. Não é assim, tadinho, feio, não pode pensar assim. Eu sou daquela que pensa assim, olha,
ele tá no finzinho, merece o melhor. Merece o melhor, ele merece alívio, merece aconchego. Tá no finzinho, ele merece, eu tô ali. E se eu estou ali, então eu posso fazer com que seja o melhor. Entendeu? Então esse é o esquema, esse é o raciocínio. Tem uma outra coisa que é treta no mundo das cuidadoras. Cuidado com o ambiente. Cuidado com o ambiente do paciente. Então, assim, algumas vezes você vai cuidar de um paciente na casa dele, na casa do filho e tal. E ele tem um monte de empregada, né? Tem empregado pra cozinhar, tem empregado pra lavar roupa, tem empregado pra limpar a casa, tem gente que tem. A gente sabia que tem pessoas aí que são muito ricas e que tem dinheiro pra pagar empregado pra tudo. E aí você é contratado única e exclusivamente pro cuidado pessoal com aquele indivíduo. Você não lava a roupa dele, você não faz comidinha pra ele, você não, né? Você tá ali com cuidado pessoal com ele. Já tem outras situações em que você vai cuidar de um pacientinho que não tem essas coisas todas. E aí, é responsabilidade minha? Não é? Eu cuido, não cuido? Aí eu penso assim, olha, veja cá, o meu raciocínio, como é que funciona nessas questões. Você tá cuidando de um paciente, tá cuidando lá de um idosinho fofo, e aí, tá ali, você foi trocar a fralda dele, às vezes na cadeira de banho, vamos supor assim. Tá no meio do quarto. E ele faz xixi sem querer, tadinho. Não percebeu, fez xixi no chão. Mas não é sua obrigação limpar. Não é só você não é empregada. Entendeu? Não é sua obrigação. Deixa o xixi lá. Fica pisando no xixi, o dia inteiro no xixi, pisando. Feio, não pode, entendeu? Então, por questões muito óbvias de raciocínio, cuidados com o ambiente do seu paciente é dever, é obrigação sua. É minha obrigação. Se eu estou cuidando de um paciente, eu dei banho nele. Olha, gente, eu já falo logo isso, porque essa é uma questão de bom senso, de índole, na minha opinião. Na minha casa, isso deveria ser um raciocínio, quem dirá na casa dos outros. Então, vamos lá. Eu tô lá na casa do meu paciente, mesmo que tenha empregado, eu falo isso para as minhas cuidadoras. Eu dei o banho na minha paciente, molhei todo o banheiro lá. Você não acha que exige é um raciocínio muito simples esse, em que você tenha o cuidado, o bom senso de ir lá, pegar um rodo, um pano e secar o banheiro que você molhou toda a criatura. O seu pacientinho dormiu lá na cama dele e em alguns casos você dormiu do lado, numa caminha, num colchão do lado ali. E aí você se levanta a cama fica toda bagunçada, a sua também toda bagunçada. Por quê? Porque é uma obrigação sua. Eita, que coisa feia. Não pode. Então, cuidados com o ambiente do seu paciente. Coloque isso na sua cabeça. Uma boa cuidadora, uma cuidadora sublime, né? Ela mantém o ambiente do seu paciente impecável, com ou sem empregada, tá? Se não tem empregada, então, pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça. É obrigação sua manter tudo em ordem, lixinho retirado, o que você usar. Então, assim, normalmente a gente mexe muito com fraldas, se usa dieta, equipo, pedacinho de durex e aí você tem aqueles negocinho ali normalmente em mesinhas, em criados do lado da cama do seu paciente, nas mesinhas do banheiro. E aí eu fico enlouquecida com aquelas pessoinhas que tudo que mexe tira fora do lugar, pega uma pomadinha de assadura, abre, deixa sem tampa, deixa lá fora do... Não, tá? Vamos trabalhar um profissionalismo, uma conduta onde o ambiente do seu paciente é sua responsabilidade. E você vai manter tudo organizado o tempo todo. Tudo bonitinho o tempo todo. Com ou sem empregada. Beleza? Se tiver empregada, que bom, ela vai facilitar muito a sua vida. Mas uma hora que ela não estiver lá, você não está dependendo dela. A sua cabeça já sabe que o dever e a obrigação é sua, né? E aí, com isso, a gente termina com
os cuidados com os pertences desse indivíduo. Então, de uma forma aí coerente com todas as coisas que nós já tratamos, então você já entende que todos os pertences do seu pacientinho, aquilo que ele usa rotineiramente, é da sua obrigação cuidar. Então, eu não preciso nem falar, né? Então, você tá lá, olha, uma coisa que acontece muito, que eu fico um pouco triste, né? Então, você usa regularmente a escova de dente e ela fica dentro de um potinho ou dentro de um armarinho, e aquilo vai ficando com o passar do tempo meio nojentão, grudento. Poxa, cara, de vez em quando você tem que fazer como né, parte da sua rotina de boa cuidadora. Dá uma olhada nos instrumentos e nos pertences que o seu pacientinho usa regularmente. Veja se está tudo bonitinho, tudo limpinho. Outra coisa que me irrita é aquele aparelhinho de verificar a glicemia de pacientes com diabetes. Dá uma olhada aí, se o seu pacientinho tem diabetes e você usa aquele aparelhinho, dá uma olhada nele lá. Aquele que você pica o dedinho e aí tem que colocar o sanguinho lá. Normalmente, a cuidadora que ela é meio relaxadinha, ela não tem aquele espírito de excelência, aquele espírito sublime, você vai pegar aquele negócio manchado de sangue nojentão. Isso é feio, poxa, entendeu? Então assim, olho nos detalhes, entendeu? Olhos nos detalhes. São os pequenos detalhes que vai fazer você sair daquele patamar medíocre, meia boca, de cuidadorinha mais ou menos, para uma cuidadora excelente. Para uma pessoa que sabe o que está fazendo, tem postura, conduta de boa cuidadora. Então vamos dar uma repassada rapidão naquilo que são as atribuições de uma cuidadora. Número 1, a cuidadora é responsável então por tudo que tem que ver com o seu paciente, né? Isso de uma forma distribuída, nós vamos lá. Cuidados pessoais, então banho, higiene bucal, assadura. Se um paciente tem escara, a culpa é sua. Tá? Se um paciente adquirir uma escara e você é responsável por ela, você tá ali todo dia cuidando dela, ou você trabalha dentro de uma escala em que responsabilidade sua. Escara é sintoma, é sintoma que fala, gente? Enfim, da minha opinião, escara é significado de mal cuidado. Paciente mal cuidado adquire escara, entendeu? Então, cuidados pessoais, cuidados com medicamentos e questões relacionadas ao tratamento daquele paciente, cuidados com agendamentos e qualquer coisa que aconteça fora do ambiente daquele paciente, cuidados com lista de materiais, maravilhoso, cuidados com a rotina geral do paciente, cuidados com o ambiente do paciente e com os seus pertences. Ficou claro? A gente conseguiu pegar aqui fio da meada. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, se você achar que faltou alguma coisa ou que alguma coisa que eu disse não concorda, se você quiser me mandar, eu vou ter muito prazer em tentar entender o seu raciocínio e a gente poder conversar, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela sua companhia.